Olá, o estudo de hoje é a continuação do tema Revelação Geral. A revelação geral que Deus faz de si mesmo é aquela por meio da criação. E hoje estudaremos o valor da revelação geral. E esse tema é importante porque, como o coração humano se corrompeu, podemos supervalorizar um lado, ou seja, uma forma como Deus se revela, a revelação geral, a criação, e desprezar a revelação especial, a sua graça, a sua salvação em Cristo. E também podemos fazer o contrário, supervalorizar a revelação especial, os meios de graça, Jesus Cristo, a sua pessoa, e desprezar a revelação geral. E a palavra de Deus vai nos ensinar a lidar corretamente com ambas as formas de revelação, até porque Deus se revela perfeitamente por ambas revelações. Então, haverá algum problema na vida do adorador que despreza uma em detrimento da outra. E o objetivo de ambas as revelações é o nosso conhecimento de Deus, é a nossa meditação nele, é para que o vejamos, é para que reconheçamos a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo pela fé, é para que a nossa fé e o nosso amor, como diz o hino, estejam firmados no Senhor Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus. Porque se em meio a tudo isso não estivermos tendo este relacionamento, esta aproximação, este reconhecimento, esta meditação, esta contemplação, e uma adoração sincera em espírito e verdade, alguma coisa está errada na nossa maneira de lidar com a maneira como Deus se revela, com a revelação de Deus. E o objetivo do estudo de hoje é nos ajudar nesse sentido. Salmo 90, verso 14 diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Então devemos ter o cuidado para não subestimar nem superestimar o valor da revelação geral. Olhar para a graça de Cristo pode nos fazer desprezar a revelação geral. E quando olhamos para a natureza, podemos diminuir a glória da obra de Cristo e a atração para a nossa alma. De repente, nos apegamos mais às coisas criadas por Deus e esquecemos do Criador. E esse é um erro, né? Após o pecado, Adão e Eva não receberam a morte física imediatamente. Todos nós sabemos disso. Além disso, Deus prometeu o descendente da mulher para destruir a maldição da serpente e pôs inimizade entre o descendente da mulher e da serpente. Apesar da graça prometida, a humanidade passa a experimentar um mundo estranho, com a presença de contrastes, o belo e o feio, o bem e o mal, a verdade e a mentira, o otimismo e o pessimismo, o riso e o choro, e etc. Tudo isso interligado em interrelações insondáveis. A maldição e a bênção ficam tão interdependentes que, às vezes, um parece se tornar o outro. Trabalhar afadigado com o suor é, ao mesmo tempo, uma maldição e uma bênção. Vemos isso também na cruz, onde ocorre o maior julgamento e a mais rica graça.
É por isso que a cruz é a reconciliação de todas as antíteses. Nesse sentido, a revelação geral e a especial, ou a especial e a geral, estão em constante inter-relação e direcionadas para a humanidade. A revelação especial começa no Éden, dada aos primeiros pais e uma geração. A criação, o Éden, a queda e a graça anunciada por Deus, a adoração pública, os primórdios da cultura, o dilúvio e a Torre de Babel são tesouros que a humanidade carrega desde o início. Razão pela qual encontramos as mesmas compreensões em todas as culturas, ainda que muito distorcidas, mas que mostram que vimos da mesma base comum. Apesar dessa relação, a religião provoca um abismo entre o homem e Deus. O culto que era simples, realizado apenas na família, se torna público como nós o conhecemos. Através do culto, a inimizade é evidenciada. O culto de Abel é aceito e o de Caim é rejeitado, e a inimizade segue seu caminho. A maldade cresce, a idolatria se desenvolve a passos largos, os relacionamentos, a cultura e a religião são desenvolvidos em inimizades contra Deus, sem Deus, buscando a salvação humana dessas práticas e por meio delas. Não obstante, Deus é sempre invocado e buscado por fiéis. A geração de Sete, Enos e Noé, que prega o evangelho da salvação por meio do Espírito de Cristo, como está lá em 2 Pedro 2,5, 1 Pedro 3,19, 20. Enos e Noé, Gênesis 5, 29. Contudo, a corrupção humana acelera e os corações se tornam cada vez mais perversos. No julgamento de Deus, apenas 8 pessoas são poupadas, Noé e sua família, lá no dilúvio, Gênesis 6. Deus faz uma aliança com Noé e promete preservar a vida na terra. Em Gênesis 6:7, Deus promete extirpar a humanidade e em Gênesis 8:21 ele promete preservar a terra. Esse é o pacto da preservação com Noé. Seu sinal é o arco-íris. Sua abrangência é toda a criação, Gênesis 9:9, e o seu propósito é evitar o segundo julgamento de Deus. A vida e a existência do homem e do mundo repousam sobre uma base diferente e mais firme do que as ordenanças na criação. Na especial misericórdia e longanimidade de Deus. Esse é o fundamento, né? Essa é a base da vida e existência do homem e do mundo. É a especial misericórdia e longanimidade de Deus. Por sua misericórdia, Deus se obriga a preservar a criação, apesar da queda. Então, ele não é obrigado. Ninguém podia obrigá-lo, mas ele se obriga. É um pacto da graça feito com toda a natureza. Ele voluntariamente faz consigo mesmo, faz com seu filho, faz com os eleitos, mas ele faz livremente. Com o dilúvio, Deus destruiu os seres que poderiam eliminar o homem da terra e impedi-lo de desenvolver as suas capacidades. No episódio da Torre de Babel, Deus também interrompe a rebelião dos homens e a possibilidade de criarem um império mundial corrupto, confundindo as línguas. Na sequência, Deus divide as raças, desenvolve o senso de nacionalidade e estabelece forças divisórias como inimizade e ódio, que não podem ser desfeitas por qualquer cosmopolitismo ou ligas de paz, por uma linguagem universal, nem por qualquer Estado mundial ou cultura internacional. A união do mundo ocorrerá somente pelo cabeça de Deus, Efésios 1:10.
em um novo homem, Efésios 2,15, pela regeneração por meio do Espírito Santo, Atos 2,6, e pelo andar de todas as pessoas debaixo da única e mesma luz, que é Cristo, Apocalipse 21:24. O Estado mundial foi destruído para que o reino de Deus pudesse existir na terra. Desde então, a raça humana se espalha sobre a terra. Deus escolhe Israel para conhecer os seus caminhos e deixa os demais ou as demais nações seguirem os caminhos de seus corações. Atos 14:16. Obviamente, não significa que Deus não está conduzindo todas as coisas. Deus determinou a região de cada povo e o tempo de suas habitações, Atos 17:26. O senso religioso e moral dos não-judeus prova que Deus continuou a ter cuidado com eles. A exemplo do desenvolvimento dos cananeus, de Nimrod, filho de Cuxi, filho de Cã, fundador do reino de Babel, com várias cidades, Babel, Ereque, Acade e Cané, das planícies de Siná, fundou Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém. Pela Bíblia, os mais antigos não eram semitas, mas camitas. No contexto surgem os semitas, os sumérios, os caldeus. Surge Hammurabi, rei da cidade de Babel, Anafel, de Gênesis 14:1, o identificado Hammurabi. A civilização do Sinai é tão elevada em ciência e arte, moralidade e direito, comércio e indústria, que até hoje causa espanto nos estudiosos. O que muitos dizem dos impérios antigos como povos primitivos ou não civilizados não é verdade. Bem, resumindo o surgimento dos impérios antigos, os não-judeus seguem em seus caminhos com uma característica interessante. São religiosos, ainda que idólatras. Há grande senso de moralidade. A fé é supersticiosa. Na adivinhação e mágica administrados por sacerdotes que estudam os astros e interpretam sonhos. Religiões que buscam salvação no homem. A religião perde o caráter com tipos e formas rudes e brutas de superstição e adivinhação, e a cultura se desenvolve rapidamente em conflito com a religiosidade pela providência divina. Para evitar que a religiosidade se degenere, surgem nomes conhecidos como Zaratustra, na Pérsia no século VII a.C., Confúcio na China em 6 a.C., Buda na Índia em 5 a.C., quinto século, e Maomé na Arábia no 7º século a.C., entre outros. E a história fica marcada por momentos de avivamentos e recaídas da religiosidade. Esses homens eram sinceros em suas crenças, ainda que enganados. Com Confúcio, a religião combinava a adoração de Deus, da natureza e de ancestrais. Com Buda, a religião era, na verdade, uma filosofia que postulava o sofrimento como a raiz do mal e a existência como a fonte do sofrimento. Por isso, recomendava a abstinência do prazer, anestesiamento da consciência e aniquilação do ser como o caminho para a salvação. Com Maomé, havia a crença fervorosa em um juízo iminente que adviria aos seus contemporâneos materialistas num único Deus e efetuou uma reforma religiosa e moral. Essa religião deu mais espaço para estadistas e legalistas ao ponto de não sobrar espaço para a comunhão com Deus. Para Maomé, a salvação do céu consiste em uma satisfação total dos desejos sensuais. Apesar de tudo, o que vemos na história é o que disse Paulo em 1 Coríntios 1:21, que o mundo, por sua sabedoria, não conheceu a Deus na sabedoria dele. Aqui nós já entramos em um outro assunto muito importante, que é a forma da revelação especial. Mas essa ficará para a próxima semana. Deus os abençoe.